Sempre estive no lugar certo na hora certa. De Série A, quando você permanece aí, no mínimo para mim 5 anos, eu só vou estar num lugar no qual eu me sinta bem. Aí não tem dinheiro, não tem função, né, não tem vaidade, eu não tenho zero em relação a isso. A primeira frase minha foi exatamente essa, cara, é trocar o eu pelo nós. O profissional, cara, é o que não produz. Você pode pagar 100 mil reais a um profissional, mas ele produz, ele se paga. E você pode pagar 100 reais a um profissional, porque ele não faz nada para minha cara. Eu sempre tive esse perfil de aglutinar, né, de buscar as pessoas pro lado bom. Você puxando para esse lado aí, eu sou um cara muito pragmático, né? Eu tenho minhas falhas. Eu tenho convicção, certeza, que eu contribuí para o futebol cearense. E qual foi sua tristeza? Foi não ter sido campeão com Osmar Baquite. Olá, fã de futebol, olha quem está aqui comigo dessa vez. Um dos maiores nomes de dirigentes da história do futebol cearense. Se você perguntasse, rapaz, mais uma vez exagerando, mas me diga aqui, vamos lá. Quem é que é campeão com o Ferroviário? Quem é que consegue acesso com o Ferroviário, Fortaleza, com o Ceará? Quem é que é vice-campeão com o time do Uniclinic, hoje o Atlético, mas com o Uniclinic? Quem é que é bicampeão na Paraíba? Olha, tem que dar uma reverência aqui para o Jurandir Júnior, com todo respeito aos outros queridos Papelinho, Fred Gomes, Júlio Manso, mas aqui se tem uma foto que é para estar no alto, tem que ser Jurandir Júnior. Jura, que satisfação, prazer estar falando com você aqui na FCF TV Entrevista. Prazer é meu, mas diante de toda a referência que você fez, eu gostaria de lembrar um nome que para mim foi o meu mestre, né? Que é Alberto Damasceno. Alberto Damasceno para mim foi meu mestre, né? E também um grande supervisor que trabalhou comigo muito tempo em Fortaleza, que foi o Vamba, né? O Vamba Menescal, que trabalhou, me ajudou muito naquele período. Então a minha referência sempre foi Alberto Damasceno. Só para começar, futsal ou futebol? O que é melhor? O que é que dá menos trabalho? Cara, eu passei tudo na minha vida que deveria passar, né? Eu acho que o futebol de salão, que na minha época era futebol de salão, não era futsal ainda. A gente fez um grande trabalho como atleta, né? Como líder, né? Dentro daquilo que a gente era proposto a fazer ou fazer parte. Do Diários com o Paulo Rubens, que foi meu treinador, né? Juca Mota, Vivica, Glaucio de Castro, né, em memória, que fui atleta junto com ele, cheguei a jogar ainda com ele, foi meu treinador também. Professor Dionísio, né, que tive o grande prazer de fazer parte de um Jubes lá em Brasília, né, sob o comando dele também. Então assim, eu acho que tudo dentro do esporte, o esporte me proporcionou muitas alegrias e uma grande experiência. E hoje, né, aqui no Ferroviário, a gente pode contribuir, né, junto com o nosso presidente maior, Adécio, que é o presidente do conselho, junto com o Nilton, que é o presidente da executiva, né, e diante de todos os que compõem tanto o conselho como a direção executiva, a gente pode contribuir um pouco com essa experiência. Você já está contribuindo bastante. Mas, Jurandir, me tira uma dúvida. Você, quando começou no futsal, você disse, não, eu vou aqui no futsal e depois eu vou para o futebol. Ou você pensava seriamente seguir algo no futsal? Na realidade, assim, você fala em título e realmente tudo aquilo que a gente buscou, a gente como objetivo, com a ajuda de muitas pessoas e a contribuição delas também, a gente conseguiu. O salão, eu acho que teve uma vida vitoriosa também, né? Desde do Diários, que nós fomos campeões cearense, desde da formação do próprio Uniclinic da Orotéas, Bombeiro Uniclinic, né, que nós fomos campeões cearenses também na categoria infanto juvenil como treinador, vice-campeão como treinador do juvenil, vice-campeão do adulto, levando o Corpo de Bombeiro do estado do Ceará a uma Taça Brasil, né, assim como o Uniclinic também nós levamos uma Taça Brasil, né. Então assim, eu diria que eu saí no momento que o futebol de salão, para mim, não dependia mais da minha competência para me estabelecer. Então eu disse, pô, se não depende mais da minha competência para me estabelecer, eu tenho que sair, porque a partir do momento que você se sente impotente, né, naquilo que faz parte, você ou continua aceitando o que é proposto a você, ou você sai. E no momento eu optei por sair, né,
Quem me trouxe ao futebol foi o Marcelo Vilar, em 97. Foi ele que me trouxe, né, na realidade, a primeira passagem minha no Fortaleza, né, porque eu iniciei no futebol com o Uniclinic em 96, com o Vanô. Né, fiz parte da fundação do Uniclinic, né, bem no início. Foi o primeiro acesso que nós tivemos lá da segunda divisão para a primeira divisão do estadual. E o Marcelo me trouxe a Fortaleza em 97 junto com o Leonel Alencar, que era o então presidente. Lá no Fortaleza você consegue algo que para muitos era muito difícil. Fortaleza viveu uma crise sem tamanho, você consegue aquele título de 2000. E daí começa uma trajetória que parece que não teve fim, né? Eu diria assim, eu acho que eu sempre estive no lugar certo na hora certa. É o que eu digo aqui no Ferroviário, né? Eles me deram um presente. Qual foi o presente? Me trazer num momento que estava bem encaixado, né? Logicamente que a gente participou do encaixe entre a direção executiva e o conselho deliberativo, foi bem na minha chegada, mas foi um momento muito bom. Né? Então assim, eu diria que eu sempre estive no momento certo e na hora certa, né? Tanto no Fortaleza assim como no Ceará, na minha passagem no Ceará em 2006, né? E agora, né? Em 2019, né? Em 2018 também com o título do Brasileiro pelo Ferroviário, porque foi um momento que eu acho que nós conseguimos encaixar, né, um todo, né? Porque não é só o executivo de futebol, não é só o gerente de futebol, né, não é só a supervisão, enfim, é todo um contexto que a gente acredita que realmente tem um direcionamento para que venha a dar certo. Em 2002 você foi vice lá com Fortaleza, você conseguiu um acesso histórico, por sinal, que era aquele primeiro do Fortaleza de 2002 contra o Criciúma e tal. Você tinha um jogador lá muito famoso e tudo, que era o Vinícius, foi até artilheiro, e depois ele joga no Ceará e consegue um título para você. É um jogador que ficou marcado também para você? O Vinícius, costumo dizer que existe jogador que não deveria envelhecer, né, cara? O Vinícius, eu tenho contato com o Vinícius até hoje, assim como o Leandro, que está aqui no Ferroviário, que fez parte daquele título de 2006 pelo Ceará também. Então, assim, eu acho que o atleta de futebol, né, aquele profissional que realmente se faz a gente entender que ele realmente é merecedor de uma continuidade ou é merecedor de uma lembrança, a gente sempre tem que lembrar, né? E como você falou, o Vinícius foi um cara que passou um momento muito difícil lá no Fortaleza, né? Trazido pelo Rochinha, que foi um diretor para mim referência também, de futebol, no qual eu iniciei a minha carreira ali muito jovem e tive, né, o prazer de trabalhar com o Rochinha. Então o Vinícius, se você recordar um pouco, o Vinícius teve uma fratura bem no início da chegada no Fortaleza e passou aí uns 6, 7 meses tratando isso aí e foi fazer parte praticamente no final do Campeonato Cearense só, na época, com aquele título lá em Sobral, né? E eu uma vez indo trabalhar no Ceará em 2006, lógico, eu tinha que lembrar do Vinícius e o Joel, que fazia parte lá do grupo administrativo do Ceará, praticamente o departamento de futebol nosso, era eu e o Joel ali no momento, né? Então eu falei no nome do Dinho, o nome do Vinícius e ele de pronto aceitou e nós levamos e o Vinícius acabou que ajudando muito, inclusive fazendo o gol do título, né? E ali se desenhava um início de um resgate no Ceará e todos sabem o que o Ceará se transformou. Lógico que até aproveitando uma diretoria jovem, assim como eu estou falando muito no Ferroviário, porque eu acho que eu tenho que falar no Ferroviário, uma diretoria jovem como nós temos hoje aqui no Ferroviário, né, sob o comando do Neto, sob o comando do Nilton, do Adesso, e é por isso que eu acredito muito no trabalho do Ferroviário. Essa história de ganhar ou perder para mim é relativo. Eu acho que o Ferroviário está crescendo de dentro para fora. Isso que para mim é o mais importante. Para mim o mais importante não é o Ferroviário estar liderando a Série C, é o Ferroviário estar crescendo, né? Você vê, raro o clube cearense que eu cheguei tinha um assessor de imprensa como nós temos o Lenilson aqui para receber toda a imprensa, né? Logicamente que nós estamos praticamente já em 2020, né? Mas eu cheguei aqui e já tinha o Lenilson, né? E os clubes que eu passei não tinha assessoria de imprensa, você é testemunha disso, né? Então assim, eu costumo dizer, o clube tem que crescer de dentro para fora. Ele ser grande de fora para dentro não é salutar para o clube, não.
Você fala muito bem, é óbvio, do Ferroviário, tudo que você está conquistando aqui. Mas você conquistou lá no Fortaleza, você conquistou no Ceará, conquistou no Uniclinic e chega aqui no Ferroviário. Não é uma prova mesmo assim clara, empírica, como a gente pode dizer, cabal, de que você deveria ser muito mais valorizado? Você acha que o dirigente cearense não deveria ser mais valorizado? Mas eu quero até dizer uma coisa para ti, eu não me sinto desvalorizado não, de forma alguma, né? Eu não me sinto desvalorizado porque eu acho que a valorização, ela o mau ponto de você se sentir valorizado é você ser escutado, né? De você ter a credibilidade, né? E isso eu tenho no Ferroviário. Eu sou escutado, eu tenho a credibilidade, né, como eu falei, do Neto Tecido, que é meu diretor de futebol, do Nilton, que é o presidente, do Ades, que é o presidente do conselho, do comando técnico do clube. Então eu me sinto valorizado exatamente por isso. Porque é muito relativo você hoje estar numa Série D, ou estar numa Série C, ou estar numa própria Série A. Porque eu sempre costumo dizer que há uma diferença entre ser e estar, né? E por que eu falo isso? Porque você é de Série A quando você permanece aí, no mínimo para mim, 5 anos, né, numa série. Aí eu digo, rapaz, não, hoje o clube tal é de Série A, né? O próprio Ferroviário, por exemplo, que nós estamos na C, nós não somos de C, né? Porque ano que vem a gente podia ter caído e já estar numa Série D de volta e daqui a pouco está sem série, né? Mas o Ferroviário, por isso que eu falo, a minha alegria é de ver o Ferroviário realmente crescer de dentro para fora. Por quê? Porque hoje ele já faz parte da Série C do 2020. Ponto. Então a gente não corre mais o risco de não fazer parte da Série C de 2020, né? Aí não, agora a gente busca outro objetivo, mas o objetivo maior era a permanência. Nós já estamos, né, conquistamos essa permanência e aí sim, a gente já vai para um segundo ano no mínimo numa Série C. É o que eu tenho falado para a minha direção, a gente tem que subir esse degrau de Série C, né? Então essa diferença, então eu não me sinto desvalorizado, né? Como a gente estava conversando aqui antes, você falou, né, a medalha Ayrton Senna que o nosso vereador, né, que o nosso vereador, professor Eloy, me concedeu, né, e aproveito até para agradecer a atenção que ele teve de realmente... Só para falar, a medalha Ayrton Senna, que a Câmara Municipal de Fortaleza concede aos grandes desportistas do estado, de Fortaleza especificamente, e o Jurandir recebeu ano passado. Então, o próprio reconhecimento do nosso amigo, né, e eu chamo até de irmão porque eu cresci junto com ele também, que é o Mauro Carmelo, nosso presidente, que também me entregou uma placa, né, em homenagem também por ter participado dos 3 acessos, enfim, dos 3 clubes grandes da capital. Então assim, eu não me sinto desvalorizado de forma alguma. Eu acredito assim, eu só vou estar num lugar no qual eu me sinta bem. Aí não tem dinheiro, não tem função, né, não tem vaidade, eu não tenho zero em relação a isso, né? Então assim, eu me sinto muito bem aqui no Ferroviário e volta até sendo repetitivo, eu sou ouvido. Então a partir do momento que eu tenho uma credibilidade de passar, né, logicamente o conhecimento que a gente tem aí no mínimo de 25 anos, né, do futebol profissional e convivendo, você é testemunha, né, de todo o nosso crescimento dentro do futebol, porque nós praticamente, né, nós crescemos aí mais de uma década aí dentro do futebol cearense e você presenciou, né, a minha passagem no Ceará, a minha passagem no próprio Fortaleza, minha passagem aqui hoje, você está aqui comigo no Ferroviário, e eu tenho sempre guardo, né, comigo isso, o antes e o depois dos clubes, né? Passei 60 dias em Ribeirão Preto e a gente deixou um legado em 60 dias lá que até hoje todos comentam. Eu tenho contato com um presidente que hoje é o presidente da executiva, na minha época era o presidente do conselho, né, que é o Gessinho. Eu tenho contato com o Jalmar e o Oswaldo, eram os 2 diretores de futebol. O meu presidente da executiva, que era o Luiz Pereira, até hoje eles comentam, pô, tu passou aqui 60 dias e tu deixou uma marca tua de um clube que todo mundo olha e diz, pô, o JJ deixou isso aqui no... Né? Então assim, isso para mim é que é valorização, né? Porque eu acho que o resto compõe. Beleza, você fala que você é valorizado, e eu acredito, aqui no futebol cearense, para mim, acho que não tem nenhuma dúvida nesse sentido da sua valorização. Quando eu falei valorização, acho que foi por fora, assim, porque geralmente a gente tem que ir atrás, né, os clubes daqui vão atrás de dirigentes de outro estado. Assim, seria muito bom que a gente pudesse exportar alguns valores. E por isso eu até te pergunto também, quem você poderia dizer aqui de um futebol cearense que faz um trabalho assim, orgulhoso que você tem, tão ouvido como você faz? Não, eu acho até que em relação a isso, você vê, o próprio Fred saiu, né, já teve
no Santa Cruz, né? Teve no Remo, né? O Papelinha é um cara que passou aí por vários clubes também, né? Aquela região norte ali praticamente que 3, 4 clubes na região norte, né? Você não tinha enganado Paysandu, Remo, né? O próprio Cuiabá, né? Teve também então, enfim, né? Eu acho que por isso que eu coloquei até aqui no início da nossa conversa a minha referência ao Alberto Damasceno, porque o Alberto ele sempre passou nos clubes, né? Aí por fora, enfim. Então assim, eu acho assim que eu não tenho nada contra ninguém de fora, até mesmo porque eu já tive essa experiência de sair daqui, né? E a gente foi muito bem recebido lá fora. E eu acho que não é isso, mas assim, a gente tem grandes valores aqui. Não só como gestores, enfim, de um lado administrativo ou um lado do departamento de futebol, mas como treinadores, né? Tem aí vários treinadores nossos aí que, o Marcelo, bicampeão brasileiro, o Flávio Araújo, bicampeão brasileiro, né? Oliveira Canidé, campeão brasileiro, campeão do Nordeste, né? Então assim, a gente tem vários treinadores aí que saíram, atletas nem se falam, né? Hoje nós temos um aí, o exemplo, o Everton, que está na seleção brasileira mais uma vez, né? Um cearense na seleção brasileira. Então assim, eu acho assim que o Ceará, né? O estado do Ceará, né? Ele não só como no futebol, mas assim, todos os esportes aí estão mandando atletas para o mundo todo, né? Agora o futebol, eu acredito que com a iniciativa do lado público, do poder público, né? Com essas areninhas aí no estado todo, né? Enfim, a capital aí também cheia de opção, né? Desse equipamento aí. Então eu acredito que um espaço de tempo muito curto a gente vai ter muito um número maior de atletas que vão aí compor, né, as equipes aqui do nosso estado e principalmente da capital. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Em 2004 você praticamente formou aquele timaço de Fortaleza com Rinaldo, Lúcio, aquele timaço que conseguiu um acesso. Em 2006 você consegue formatar um time que trazer alguns valores, que Jorge Henrique, Leanderson, você trouxe o Vinícius, você acaba o Preto, Juninho, você forma um timaço que consegue desbancar aquele Fortaleza que parecia imbatível. Você consegue formar um Uniclinic em 2016 que vai lá e chega numa final de campeonato cearense, e você consegue também aqui com o Ferroviário formatar um time. Qual é o segredo para isso? Você tem uma amizade com algumas pessoas? O que você consegue descobrir? Você tem olheiros? O que você consegue enxergar em alguns jogadores para conseguir formatar esses times? Kempis, eu acho que o maior segredo é o trocar o eu pelo nós. Você até está colocando aí a situação muito voltada para o Jurandir Júnior, mas não é, cara. Eu acho assim, o Lenilson que está aqui nos assistindo, está participando, ele é bem testemunha disso, porque ele estava presente na minha chegada aqui no Ferroviário, que a primeira frase minha foi exatamente essa, cara, é trocar o eu pelo nós. Não dá para você, um clube grande como é o Ferroviário, um clube grande como é Fortaleza e Ceará, né? O próprio Uniclinic, que não é grande de torcedores, né? Não tem, mas é grande de estrutura, né? É grande de investimento, que o Vanô tinha um investimento muito grande ali, né? no clube. Mas você tem que trocar o eu pelo nós, cara. Então assim, então, a formação de uma equipe não pode passar por uma pessoa só. Não pode ter o crivo de uma pessoa só. E principalmente porque eu considero que o treinador, para mim, ele é 70% de um trabalho, né? Ele é realmente o maior percentual de um trabalho, tanto para você obter um êxito, como para você obter, né, um resultado negativo também. Por quê? Porque na cabeça dele é que está desenhado o que ele quer, né? Como ele vai trabalhar, a maneira que ele vai trabalhar, a maneira que ele vai conduzir, né? A maneira que ele vai realmente ter o perfil da sua equipe dentro de campo, fora de campo. Agora, eu costumo sempre passar para o meu dirigente conceitos, né? Conceitos que para mim, o profissional, aquele que é cara, é o que não produz, né? O profissional, o cara, é o que não produz. Você pode pagar 100 mil reais a um profissional, mas ele produz, ele se paga. E você pode pagar 100 reais a um profissional, porque ele não faz nada para mim, é caro. Então assim, eu tenho alguns conceitos meus, aí eu digo que são meus mesmo, porque diante de todo esse tempo aí que eu tenho no esporte, né? Porque é desde 77 aí que eu jogo salão, enfim, e tive, né? E quem me conhece sabe, cara, tenho vários amigos meus aí que jogaram comigo futebol de salão, tanto em clube
né? Como em colégio, os caras sempre falam, porra, tu era um cara que puxava a gente e tal, e né, às vezes a gente queria treinar, você puxava para treinar, enfim. Eu sempre tive esse perfil de aglutinar, né? De buscar as pessoas pro lado bom, né? Sem vaidade, eu nunca tive vaidade, também nunca fui um jogador de expressão no salão. Talvez por você não ter essa vaidade, você acha que por isso essa vaidade você nunca conseguiu, ou você nunca foi, quando eu falei da valorização, nunca um Corinthians chegou aqui, um Flamengo, você acha que se você tivesse um marketing mais pessoal, mais voltado para você, ao invés de nós, você poder um pouco mais lá acima no futebol da Série A, por exemplo, do G12? Cara, assim, eu diria, você puxando para esse lado aí, eu sou um cara muito pragmático, né? Eu tenho minhas falhas. Eu acho que para esse nível aí, né, apesar de eu ser um contador formado, ter uma formação, né, a nível, né, realmente de acadêmico, né, enfim, né, mas aí eu acho que um nível de Corinthians, um nível de Flamengo, né, eu não falo da parte prática, eu não falo da parte teórica, mas aí faltou em mim, né, realmente eu ir buscar esse campo. Porque aí na minha ótica, lógico, eu tinha que falar inglês fluentemente, né? Lógico que você tinha que falar em 2, 3 idiomas realmente, porque aí você dominando o idioma, aí é como você falou, aí você ia ampliar, né, o seu, vamos dizer assim, o mundo dentro da área do futebol, né? Porque isso faz muita falta realmente, né? Aí eu falo até aqui um pouco do meu pai, que ele sempre me cobrou isso, né? De fazer inglês, enfim. E aí, quando você é jovem e tal, você quer jogar bola, você quer, enfim. Eu tenho um desafio em mim que é transformar primeiro a minha casa e depois eu vou buscar algo mais distante, entendeu? Então, eu acho que eu contribuí para o futebol cearense, certo? Eu sei que pode até pessoas pensarem diferente e eu respeito isso, mas assim, eu tenho convicção, certeza, que eu contribuí para o futebol cearense. Eu acho que não tem a menor dúvida disso. Eu acho que todos que estão acompanhando sabem disso. É só relatar todas as conquistas suas. E falando sobre isso, além dessas conquistas e que você contribuiu bastante, fala um pouco aí desses bastidores. Você trouxe, por exemplo, eu sou testemunha desse aqui. Eu cheguei lá, eu trabalhava no Diário do Nordeste. Cheguei lá em 2006, no Ceará, para fazer uma entrevista. 2007, perdão, e encontro ele querendo fazer uma entrevista com ele. Ele disse, não, faz o seguinte, entrevista aquele rapaz ali, Evandro Leitão, ele é o nosso novo diretor de futebol, fala lá com ele. Então, quer dizer, são algumas peculiaridades que poucas pessoas sabem, que você acaba trazendo para o mundo do futebol. Eu estou falando do Evandro porque eu presenciei isso, né? Mas é óbvio que você deve ter tido muitas outras pessoas. Por exemplo, Daniel Frota, Osmar Baquite, que você fez lá um trabalho que infelizmente acabou não tendo o acesso que todos estavam querendo, mas que você deu uma contribuição gigantesca no time. Você até mencionou, e eu ia até mencionar o nome, né, dessas duas pessoas, que é Osmar Baquite e Daniel Frota, porque assim, às vezes você planta para outros colherem, né? E eu acho que o Fortaleza, essas duas pessoas aí, tanto o Osmar quando foi presidente, o Daniel também, que chegou a ser presidente, né, a administração Baquite naquele momento contribuiu muito ao Fortaleza, né? Que antes do Osmar eu digo, ache ruim quem achar, mas o Renan Vieira também contribuiu bastante, porque queira ou não queira, se o Renan não tivesse tido o título que teve, né, eu acho que o Fortaleza naquele momento realmente teria tido maiores problemas, vamos dizer assim, né? Então assim, eu acho que todos contribuíram, né? O próprio Paulo Arthur, que foi o antecessor do Baquite, que passou um tempo curto, mas o Paulo teve a sua importância dentro do Fortaleza também, porque no momento, né, precisava que tivesse uma pessoa que tivesse algumas decisões e realmente tivesse pulso como o Paulo teve. Então assim, eu aprendi muito com o Manuel Guimarães que a pessoa, quando empresta um nome ao futebol, ela tem que ser enaltecida, independente se foi campeão, se não foi, né? Porque campeão, eu acho assim, o título é muito relativo, né? Lógico que é o que mais aparece, é o título, né? O que menos aparece é o que é feito dentro do clube. Então assim, o Osmar, né, assim como o Renan, o Paulo Arthur, o Daniel Frota, né, aqueles que fizeram a antecessão da direção que hoje está no Fortaleza, eles prepararam o Fortaleza, né, ou deixaram o Fortaleza num caminho bem melhor para que realmente outras pessoas viessem contribuir e chegassem onde chegaram, né? E até
voltando um pouco ao Corinthians, né, que a gente está batendo um papo aqui, eu me lembrei, um dos motivos da minha saída do Ceará em 2010 foi essa, porque eu tinha na cabeça o seguinte, ó, o Jurandir só serve para cá, o Jurandir tal, eu queria realmente chegar no centro, como eu fui para Ribeirão Preto, lá para o Botafogo, que eu não conhecesse ninguém, que eu não tivesse amizade com ninguém e que realmente eu chegasse lá e mostrasse a mim mesmo que eu era capaz de desenvolver um trabalho dentro do futebol, né? E aí foi uma das coisas que me levou a sair do Ceará numa Série A, o Ceará classificado para a Sul-Americana em 2010, o Ceará que não fez parte em momento nenhum de zona de rebaixamento, pelo contrário, até a parada da Copa do Mundo o Ceará estava entre os 4, se eu não estiver enganado era o líder, né? Então assim, no momento, e a gente fazia parte daquele trabalho, né? E eu optei para ir para Ribeirão Preto exatamente para isso, porque eu tinha que sentir naquele momento que eu era capaz de conduzir um trabalho fora daqui. Então isso foi para não ficar assim, pô, o Jurandir nunca, né, teve uma ambição, tive, né? Isso aí eu busquei isso aí, mas infelizmente eu também acredito muito em Deus, eu acho que ele me trouxe de volta para cá, depois me tirou novamente daqui, né? A gente amadureceu muito, né? Eu acho que hoje eu estou um profissional mais maduro, né? Colheu algumas decepções, caiu algumas coisas, deu muitas alegrias. Não, caiu não. Eu não. Verdade. Nunca caía, né? Porque assim, você cair de uma Série A para uma B, eu não considero queda, né, cara? Porque, infelizmente, a disparidade financeira é muito grande, então vai cair mesmo, né? Mas assim, graças a Deus, eu nunca cheguei num lugar e deixei ele pior do que eu cheguei, não. Porque a gente procura realmente não deixar acontecer isso e até hoje não aconteceu. E tá aí, a prova tá aqui, o Ferroviário mantido na Série C. Não é isso, Lenilson? Tá mantido na Série C do ano que vem no mínimo. Eu tô sempre falando assim Série C e o torcedor deve ficar invocado quando ele assistia. Pô, o cara só fala em Série C, mas é o real, né, cara? É o que a gente tem hoje e eu acho que o torcedor ele tem que agradecer muito, né? Ele tem que realmente refletir e ver o que eu tô falando, porque a gente vai dar passo a passo aí. E vai chegar no lugar que tem que chegar. A gente falou bastante de Ferroviário, falou bastante de Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouco também do Ceará, né? Não, então, eu queria que você dissesse, eu falei aqui do Evandro, você teve, assim, querendo ou não, por mais que alguns queiram, mas o que aconteceu em 2006 e 2009, pouca gente acreditava, Jurandir. Você falar no Ceará. Então, assim, você tem Eugênio Rabelo como presidente, foi quem me levou juntamente com o Joel ao Ceará. Né? E a gente iniciou realmente um trabalho muito bom lá, eu acho assim, de implantação de várias coisas, né? E como eu falei aqui da direção jovem, tivemos uma direção jovem no Ceará, até hoje permanece vários membros daquela direção, né, como Paulo Veras, né, o Fernandes, o Té Júnior que esteve presente, como eu mencionei o Joel, né, Haroldo Martins, entre vários outros aí, que fica até ruim a gente mencionar, que às vezes a gente esquece um ou outro, mas que naquele momento a gente formou um grande grupo, né, de trabalho, na realidade, Eudes Bringel, né, que foi o presidente do Projeto Ceará 2000, então assim, Pinheirão, né, eu fico até com medo porque são várias pessoas, a gente fez um grande grupo realmente no clube, né, e não posso esquecer do nosso amigo Corcel, né? Aí você me botou agora numa coisa que eu estou agora aqui morrendo de medo de esquecer o nome. Você não está falando Evandro Leitão, ainda não sei. Vou chegar no porque foi o comandante maior para mim, né? Então assim, em nome do Corcel, todos os outros que fizeram parte se sintam lembrados por mim, porque realmente foi um grande trabalho, né? E você tá sempre batendo na tecla do Evandro. O Evandro foi um cara que a gente fez uma grande amizade, cara. O Evandro realmente é um grande amigo que eu fiz no futebol. Fizemos um grande trabalho no departamento de futebol do Ceará. Sempre falei para ele que ele teria tudo, né, a colher por tudo aquilo que ele passou no Ceará. Mas eu não gosto de nominar muito, porque às vezes você pode... O famoso nós. Não, e deixar e ferir alguém. Porque eu acho assim que todos foram muito importantes, né, cara? Eu acho que o João Rabelo, num determinado momento, foi muito importante. O Getúlio, lá no Ceará, foi muito importante. O Dimas foi importantíssimo em determinado momento do Ceará, né? Lembrando do Dimas. Também Sacha Jucá, Alexandre Frota, né? André Figueiredo como presidente do conselho. O Dr. Castelo, né, foi fundamental em vários... situações que a gente precisou ali. Então assim, falar nome é muito complicado. Agora, lógico,
que o Evandro chegou a ser o nosso comandante maior, né, se eu não estiver enganado, aí 8 anos, né, que para mim, juntamente com o Jorge Mota, né, que foram os 2 presidentes que mais permaneceram, né, no comando de um clube aqui, se eu não estiver enganado, lógico que o Robson hoje já está aí para 4 anos, se não for o 5º, sei lá, passa muito rápido, né, mas o Robson também já está caminhando para isso, né, que fez parte da nossa diretoria, foi nosso diretor de futebol também, né, na época. Então assim, foi um trabalho muito bonito, foi um trabalho de resgate da marca Ceará, né? Sérgio Costa, eu fico me lembrando aqui das pessoas, pô, e eu tenho que mencionar, né? Josélio. Então, o Josélio foi um cara que fez um trabalho grandioso na área trabalhista do clube, né? Chamou para si a responsabilidade de buscar, né, aquilo que o Ceará tinha como dívida trabalhista, enfim. Então, assim, o crescimento, é por isso que eu te falo. Então, mais uma vez, eu estou reafirmando a você que o eu não pode, né, nesse aí um ponto preponderante, porque eu já falei aqui mais de 10 pessoas que fizeram parte da administração Evandro Leitão, da administração Eugênio Rabelo, né, que vinham oriundo do Alexandre Frota, né. Então assim, é o que eu digo, eu acho assim, ó, para o futebol é continuidade com qualificação. O começar do zero no futebol, para mim, é o primeiro ponto para o insucesso. Então é o que nós estamos passando aqui no próprio Ferroviário, né? Então assim, o Evandro, para mim, se você antes de você me faça uma pergunta, qual foi o dirigente, né, que era a minha última pergunta, mas aí eu vou antecipar, né? O dirigente, eu tive, né, Jorge Mota como dirigente, que passei 8 anos lá com ele, né, e para mim foi um ícone, né, vamos dizer, no futebol aqui no nosso futebol cearense, assim como o Evandro também. O Evandro ganhou tudo, né? E se você me perguntar, e qual foi sua tristeza? Foi não ter sido campeão com o Osmar Baquite. A minha tristeza foi porque o Osmar merecia ser campeão pelo Fortaleza, pelo clube que ele torce. Ele merecia por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele dedicou. No momento que o Osmar foi ao Fortaleza, foi um pedido, né, de ele ir ao Fortaleza, porque o Fortaleza precisava naquele momento ter um nome limpo, um nome de expressão, um nome que... Não que os outros não fossem. Pelo amor de Deus, que me entendam, né, mas o Fortaleza naquele momento precisava do nome como o do Osmar. Ele se prontificou, né, ele se dedicou. Né, então assim, a minha tristeza foi não ter participado, né, com o Osmar em um título, né? Assim como o Daniel Frota do mesmo jeito. E assim, quando eu disse a você, voltando de novo o nosso papo da valorização, um cara que tem Osmar Baquite como irmão, Daniel Frota como irmão, como eu tenho, Evandro Leitão como um cara que, porra, é meu amigo e irmão, né? Que eu tenho esses caras todos aí que, porra, o Evandro hoje é líder do governo, foi líder do governo, hoje é primeiro secretário da Assembleia, é um cara que me atende, né? Então assim, quando você tem essas pessoas de bem, né, que realmente tem uma atenção a você, eu acho que para mim essa é a maior valorização que o ser humano tem que ter, porque você é um cara que todos te conhecem, né? Por que você tem esse contato com eles? Porque eles me conhecem, pô. Né? Eles conviveram comigo, né? E o Osmar, eu aprendi isso com ele, ele diz o seguinte: quando uma pessoa de bem fala mal de você, você tem que se preocupar, né? E graças a Deus as pessoas de bem não falam mal de mim. Eu acho que poucos falam mal de você. Jura? Muito obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Satisfação. Que um dos grandes nomes, a gente está fazendo esse trabalho na FCF TV, de entrevistar grandes nomes do futebol cearense. Já falamos com o Jardel, o Lúcio passou por aqui, o Lúcio Bala, tem atacante Valéria do Ceará. Você pode acompanhar aí no nosso canal, buscar aí nos vídeos. Tem o Felipe Jonathan, revelação da base aqui. Eles conhecem muito sobre base também. Em outra oportunidade a gente conversa muito mais. Aqui tem muitas histórias boas. Obrigado, Jura. Obrigado mesmo. Mário, obrigado. Digo eu que te agradeço o espaço. Né? Até é muito curto esse papo, porque eu acho que a nossa expectativa seria muito maior, né, se a gente ficasse aqui, porque realmente são 25 anos, né, de futebol cearense, de futebol, no esporte. Então eu espero ter atendido a sua expectativa e estou aqui à sua disposição. Obrigado, Jura. Coração, obrigado mesmo. Um abraço, gente. Obrigado mesmo. Não esquece de comentar, curtir, clicar aí no sininho aí, se inscrever no canal FCF TV. A gente sempre, toda semana, segunda e sexta, a gente sempre tem uma entrevista bem bacana para mostrar para vocês. Um grande abraço.